Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do Historiando no Cast, o meu podcast aqui no Spotify e de vocês, tá? Que vocês estão ouvindo. Não consegui gravar no Anchor, eu não sei que merda está acontecendo, não entendi o que aconteceu, mas vou tentar postar, se não der vou ficar muito puto. Bom, quero agradecer a presença de vocês, a presença de estarem escutando uma pessoa que sem tanto conhecimento falando sobre um assunto tão importante, mas eu tô aprendendo com vocês. Vocês eu acho que estão aprendendo comigo. Cada vez que eu vou atrás de um conteúdo, eu vou aprender para explicar corretamente para vocês, né, para não dar algo que não é uma inverdade. Então, eu tô aprendendo bastante, tá ajudando bastante na minha colaboração, formação como professor. E, bom, como eu já falei anteriormente, é um prazer estar falando pra vocês. Bom, gente, agradecer a todo o apoio que vocês estão dando, de compartilharem o podcast, de compartilharem com amigos, e as críticas, os comentários positivos, isso tudo me ajuda um parâmetro a ver se o que eu estou fazendo é realmente bom, se vocês estão aprendendo algo, a menos que vocês estejam para dormir, usando para dormir, assim, vou deixar rodando para dormir, e isso já me ajuda bastante. Em seguida a gente está monetizando, espero que não demore 3 anos, que eu tenha 22 até lá, mas vamos dar prosseguimento no assunto, né, gente? Vocês viram um tema e alguns de vocês podem não saber de quem se trata. Bom, eu lancei o vídeo no canal, eu não sei em que semana a gente tá no canal. Não sei se foi antes do vídeo ou depois do vídeo, mas aqui tá o vídeo, aqui tá no podcast sobre a Angela Davis e o vídeo vai ser lançado também. Acredito que as pessoas vão gostar. E eu tô me dividindo bastante entre o podcast e o YouTube, falando no YouTube sobre o tema de uma forma imparcial, não fazendo tantos comentários, anexando mais vídeo e fotos para expressar bem o que eu estou explicando. E aqui eu dou mais uma opinião, converso mais. E entre os dois, assim, eu gosto mais de fazer no Spotify, porque eu não preciso ficar nervoso com câmera, eu posso fazer em qualquer lugar. Mas também o YouTube tem a hipótese, a chance de mostrar o que eu tô falando. E isso não tem preço. Eu gosto de fazer os dois e vou continuar fazendo os dois. No YouTube eu tô há um tempo já, continuo postando vídeos e vou continuar, como aqui no podcast, já tem um tempo de gravando conteúdos. E é isso. Bom, gente, vamos falar sobre Angela Davis, uma das maiores ativistas dos direitos civis dos negros e dos direitos das mulheres. Lutava pelas duas causas e ainda lutava pela classe social, já que ela era comunista. Bom, gente, vamos começar com a origem. Bom, vou começar pelas apresentações também. Angela Davis é uma filósofa, escritora, professora e ativista americana, norte-americana. Bom, ela foi influenciada pelo marxismo e pela Escola de Frankfurt, que é uma das maiores escolas de pensadores de todos os tempos. E ela defende a igualdade entre pessoas negras e brancas, a igualdade de gênero e além de teorizar acerca da importância do feminismo negro para reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade, que além de sofrer da misoginia, que é o ódio dos homens às mulheres, também sofre pelo racismo. Bom, vamos começar pela origem agora. Angela Ivana Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos da América. E bom, Birmingham, Alabama foi a cidade onde ocorreu o negócio que aconteceu com a Rosa Parks de ceder o lugar no ônibus para um homem branco, e ela não cedeu e foi presa. Então já é uma cidade marcada pelo racismo. A cidade dela sofria, na época do nascimento e da sua adolescência, a política de segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos. O Alabama, como eu falei no podcast do Martin Luther King, ficava no sul, então tinha a política horrível de segregação racial. Bom,
E então, obviamente, ela como uma pessoa negra, ela vivenciou desde cedo o racismo. Ela viu ações brutais das organizações mais populares do Alabama, que infelizmente não é uma das organizações boas, tipo o MST, e sim a Ku Klux Klan, o grupo de supremacistas brancos mais violentos da história, um dos grupos mais violentos da história. Além da política oficial de segregação, que não permitia que a população negra tivesse o reconhecimento dos direitos civis, e separava os espaços entre negros e brancos, espaços públicos. Então, tipo assim, a área mais merda da cidade fica para os negros, a parte boa da cidade fica para os brancos. Era isso, gente. Os bairros mais afastados do centro da cidade, do centro comercial, são dos negros. E, bom, a Angela vivenciou atos de barbárie promovido por brancos que vão para os negros, que corriqueiramente, assim, frequentemente linchavam os negros, espancavam os negros, e tinha incêndio e explosão de criminosos, mas que nunca tinham culpados, contra casas e igrejas nos bairros habitados por negros. Então, os brancos sempre atentavam contra as casas e igreja e estabelecimento de pessoas negras, e nunca tinham culpado, né? Porque a gente vivia um período de total desigualdade. Bom, na adolescência, a Angela organizou um grupo de estudos sobre questões raciais, e o grupo foi descoberto. E, então, foi perseguido e proibido pela polícia. E após ela construir os estudos básicos, como ensino fundamental e ensino médio, ela foi, aos 19 anos de idade, para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos. E, bom, o norte dos Estados Unidos era um fenômeno que estava em todo lugar dos Estados Unidos, como eu falei e repeti muito a frase Estados Unidos, tinha em todo o país, mas nos Estados do Norte não havia segregação racial. Então, ela estava num estado racista, mas não estava em um estado que tinha segregação racial. E ela foi para a Universidade de Brandeis. Bom, algo que era muito difícil para um negro na época era conseguir cursar a universidade, então ela já fez um grande progresso. E, bom, na Universidade de Brandeis, ela foi aluna de Herbert Marcuse. Lembra que eu falei que ela foi influenciada pela Escola de Frankfurt? Foi através desse professor, que era um filósofo alemão dessa Escola de Frankfurt, que foi refugiado nos Estados Unidos desde a década de 1930, em razão da sua origem judaica. Bom, vamos situar aqui por que ele estava fugindo. A origem judaica foi que nos anos de 1930 começou uma pessoa muito forte na política começou a ascender ao poder, e o seu partido, que odiava judeus, também começou a ascender. Se vocês descobrirem em 3 segundos, falem. Vocês não vão falar comigo, mas Partido Nazista. Bom, o Partido Nazista com uma das seus principais focos, o antissemitismo, o ódio aos judeus. E bom, ele fugiu para os Estados Unidos. Ele era um alemão, mas ninguém enxergava ele como um alemão, e sim como um judeu. Bom, o Marcuse era um intelectual muito admirado pela esquerda, a esquerda, principalmente a esquerda universitária, nos anos 60. E, inclusive, ele participou ativamente de protestos estudantis, que teve o seu foco principal na França, em maio de 1968. Mas voltando para a história de quem realmente importa para o podcast, em 1963, Angela Davis, ano que ela se mudou para Massachusetts, não estou com um problema de falar o nome desse estado, cara, não consigo. Bom, ela descobriu que houve um atentado à bomba em uma igreja frequentada por negros na sua cidade natal, Birmingham, e 4 adolescentes negras morreram, e elas eram conhecidas da Angela. Bom, o fato marcou a trajetória dela e fez perceber o quão importante era para ela e era para todos lutar pela questão racial no país. Bom, e esse é só o começo da luta. A partir daí, a Angela integrou ativamente na luta social, tendo filiado-se ao SNCC, que era uma organização antirracista fundada pelo ativista negro Stokely Carmichael. A SNCC tinha como princípios a resistência pacífica, uma ideia que era defendida pelo ativista, teólogo, pastor negro, e que eu fiz o podcast e o vídeo, se vocês viram, Martin Luther King Jr. Bom, com o tempo a SNCC deixou de existir. Tanto Carmichael quanto Angela Davis aderiram ao estilo de lutas pelo direitos mais radicais, filiando-se ao Partido dos Panteras Negras, também depois conhecido como Movimento dos Panteras Negras, mas
tanto faz movimento ou partido. Bom, os Panteras Negras eram adeptos de uma luta antirracista mais incisiva e combativa, aderindo inclusive à luta armada contra o racismo, a autodefesa, algo que Malcolm X defendia com unhas e dentes, que era a autoproteção contra o homem branco. Bom, Angela Davis, contudo, ela fazia parte da frente pacífica do movimento, e nessa época a ativista se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos, se filiando a duas coisas que os Estados Unidos odiavam até então e odeia até hoje, que é o Partido dos Panteras Negras, em defesa do antirracismo, e ao Partido Comunista, que os Estados Unidos nem queria saber porque vivíamos em um período de Guerra Fria. Bom, em 1969, por ligações com o Partido Comunista, ela foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela lecionava filosofia. E em 1970, o cerco contra ela aumentou cada vez mais ainda, e quando ela estava lutando contra uma prisão injusta de negro nos Estados Unidos, a filósofa foi vítima de um mal-entendido que o FBI, que já a odiava, acusou de conspiração, sequestro e homicídio e botou na lista dos 10 mais procurados pelo FBI do ano de 1970. Bom, é importante ressaltar por que ela ficou na lista dos mais procurados. Bom, em agosto de 1970, ela estava como representante dos Panteras Negras. Ela estava atuando como uma representante dos Panteras Negras, que era algo comum. Ver o julgamento de pessoas negras, tem um representante de Panteras Negras para dar uma segurança a que eles estavam sendo julgados. Bom, o julgamento era com 3 militantes do movimento que estavam presos, que eram os irmãos Soledad. Bom, o irmão de um dos rapazes presos, Jonathan Jackson, que tinha só 17 anos, 2 anos mais novo que eu, ele invadiu o tribunal com mais 2 pessoas, duas pessoas negras, e todos estavam armados. E eles sequestraram uma van, botaram um juiz dentro, o promotor e os jurados. Bom, no estabelecimento, ainda no estabelecimento assim, judiciário e no estacionamento do judiciário, Jonathan disse que queria a troca dos reféns e a libertação dos irmãos Soledad. O resultado do episódio foi trágico, né? Já que a polícia não ia negociar com o negro. Bom, e a polícia perseguiu os sequestradores, teve um tiroteio, o Jonathan matou o juiz, o promotor levou um tiro da polícia e ficou paraplégico, e os sequestradores foram mortos pela polícia. Bom, segundo as investigações policiais, fortemente tendenciosas contra os negros, a arma de Jonathan estava registrada no nome de Angela Davis. Bom, em 18 de agosto de 1970, a Angela passou a integrar a lista dos 10 criminosos mais procurados do FBI, e ela permaneceu foragida até outubro. E ela foi presa, e, bom, o julgamento dela durou 18 meses intensos para o movimento negro e para a sociedade geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras. E é muito importante ressaltar que ela ficou 18 meses enquanto o julgamento não ocorria, ela não ficou em liberdade, e sim estava presa. Bom, em contrapartida, e fico muito feliz por isso, uma época que eu não era nascido, mas fico agradecido que houve uma grande campanha pela libertação dela. Chamou a atenção de ativistas, artistas e intelectuais da época. Tipo, por exemplo, o músico, compositor e um dos meus artistas preferidos, o ex-Beatle, John Lennon, e a compositora e artista que era a mulher dele, a Yoko Ono, a artista plástica, elas compuseram uma música chamada Angela. Os dois, o casal compôs essa música em sua homenagem. E a banda de rock britânica Rolling Stones, maior rival dos Beatles, compôs a música Sweet Black Angel, mais conhecida também como Doce Anjo Negro, que pedia a libertação de Angela Davis. E bom, depois de 18 meses de cárcere e julgamento, acabaram aprovando a inocência de Angela e acabou com a sua libertação. E bom, após o cárcere, a Angela tornou-se uma professora renomada de filosofia e história em diversas universidades pelos Estados Unidos. E ela escreveu e publicou vários livros. Ela militou pelo fim da Guerra do Vietnã e escreveu diversos livros contra o racismo e pela igualdade de gênero. Bom, em 1980 ela candidatou-se à vice-presidência dos Estados Unidos, e em 1984 ela também se candidatou na chapa do candidato à presidência Bruce Hall. Ela é uma crítica ferrenha do sistema carcerário norte-americano, e ela ela se considerava uma abolicionista penal, então ela queria acabar com o sistema carcerário. Bom,
Aqui eu vou destacar uma das principais ideias de Angela Davis, que era a abolição dos presídios, já que ela argumentava que os presídios se tornaram-se o destino de muitos negros, latinos e nativos nos Estados Unidos, nativos indígenas. Bom, e segundo ela, o aumento dos presídios da população carcerária não combate o crime, que continua aumentando. Ela defende que alternativas que visem a educação das populações mais marginalizadas devam ser tomadas para que o número de encarceramentos diminua até chegar ao ponto em que presídios não sejam mais necessários para a sociedade. Bom, a resistência. Também ela defendia que, como uma militante negra, Angela Davis destaca o importante papel da resistência negra na luta contra o racismo e da integração de todos para que o racismo seja efetivo. Bom, ela também defendia a intersecção entre classe, raça e gênero. Essas três categorias, classe social, raça e gênero, estão entrelaçadas, não sendo possível separá-las, segundo Angela Davis. Bom, para ela, muitos militantes da esquerda só veem o fator da classe social, e, em contrapartida, feministas fecham os olhos para as questões raciais, e é necessário que enxergam as três categorias juntas. Classe, raça e gênero estão interligadas. Bom, e uma das ideias dela que ela fala aqui que mais me pegou foi que ela fala a ligação entre o racismo e a violência sexual. Bom, ela afirmava o seguinte: com a herança da escravidão, que os senhores tinham a legitimidade legal sobre o corpo e a vida de seus escravos e escravos, há uma tendência em que se pensar que o homem branco tem poder sobre o corpo da mulher negra. Há também uma tendência a maior sexualização da mulher pela mídia. Isso reforça o estereótipo de que a mulher negra é um objeto sexual. A Angela ela reconhece que a mulher branca também sofre com problema, né? Mas causado pela dominação machista, mas entende que as mulheres negras estão em maior desvantagem por questões étnicas. Então ela falava que a questão racial prevalecia mais do que a questão de gênero, que é algo que ela foi criticada e foi aclamada por diversas pessoas. Bom, Angela Davis ainda continua viva, fazendo diversos trabalhos e sendo um dos ícones da luta antirracista no mundo. Não ser só racista, não basta ser não só, tipo, na verdade tu não pode ser racista, tem que ser antirracista. E, bom, a gente vê a história dela e era inimaginável que alguém que estava preso, ficou 1 ano e meio preso, conseguiria chegar à vice-presidência dos Estados Unidos. Na verdade, ela não chegou, mas candidatou. Algo que era inimaginável para uma pessoa negra até então, já que, bom, em diversos estados dos Estados Unidos, o racismo era escancarado, como é até hoje, né? A gente vê que o George Floyd, o que aconteceu com o George Floyd, e o que aconteceu anos em seguida com foi um motorista de caminhão, não lembro o nome dele, na verdade. Bom, mas ele sofreu e ele foi meio que o George Floyd dos anos 90, que ocorreu os distúrbios civis de Los Angeles. E é muito legal ver a Angela Davis falando sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, já que ela era uma mulher negra e uma mulher negra tipo, sofre 10 vezes mais na sociedade. É um vídeo que eu particularmente... um áudio que eu... Pra mim foi muito difícil fazer, assim, porque eu me sinto identificado só pela questão de classe e pela questão de cor. E pela questão do feminismo eu não sou muito... Tipo, não sou afetado, na verdade. Mas é importante ver as reflexões dela e verem que algumas coisas que ela fala realmente eu nunca havia percebido. Eu aprendi muito estudando para fazer o vídeo, para fazer o podcast. São diferentes, tá, gente? Os dois estão parecidos porque são o mesmo roteiro. Obviamente eu cortei coisas no vídeo, porque, pô, é difícil fazer no vídeo tanto assim, e meu celular não tem tanta memória, mas eu gostei bastante de falar sobre a Angela Davis e sobre, pô, a luta dela, tipo, como ela mudou de teologia. Ela foi de Martin Luther King para Malcolm X, já que o movimento Panteras Negras foi inspirado pelo Malcolm X, então como ela partiu e ela viu que a solução estava na autodefesa. E a questão dela sobre a ligação entre o racismo e a violência sexual, eu achei muito legal, já que, tipo, muito legal, não a ação de quem faz isso, mas ela entrelaçar isso com a história, já que realmente diversos homens brancos, os senhores de escravos, estupraram diversas mulheres negras e os capatazes também, e assim a mulher negra culturalmente, para os homens brancos, carregar essa herança de que a mulher negra é um objeto sexual. E foi algo que, antes de ler isso da Angela Davis, eu nunca havia pensado. E é uma ideia do Malcolm X também, que
falava agora, tipo, todo episódio vocês vão me aturar falando sobre Malcolm X, porque eu li muito sobre o cara. Ele falava que o homem negro fica com tantas mulheres brancas porque depois de tantas irmãs serem estupradas pelos homens brancos, agora o homem negro que é o maior tesouro do homem branco, que é a mulher branca. Bom, isso não é um fato científico, né, gente? Mas era uma afirmação de Malcolm X, que é um dos maiores ativistas políticos. Eu acho que a Angela Davis é a maior ativista política dos direitos dos negros, na questão de uma mulher, assim, e ela está ao lado a lado com Malcolm X e Martin Luther King Jr. A gente vê essa representatividade de uma mulher, que era algo que eu não conhecia. A Angela Davis, tipo, eu posso falar que até o início do ano eu não conhecia que era a Angela Davis, eu conhecia a sua representatividade, o nome eu conhecia, mas a sua história não. E, bom, foi de grande relevância para mim. E fico feliz que ela está viva até hoje, difundindo o seu trabalho, a sua luta. E, nossa, muito grato. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast também, tenham aprendido algo sobre a Angela Davis, como eu aprendi, para explicar para vocês a história de luta dela, a trajetória. Uma mulher comunista, uma mulher negra, tudo que ela passou durante a vida, o tempo presa injustamente, moldou o caráter dessa mulher e ideias valiosas até hoje. Então, tipo, eu vou tentar comprar um livro dela, recomendo que todos façam o mesmo, procurem saber sobre os materiais dela, porque se você é branco, ela fala sobre a classe. Se você é homem branco, ela fala sobre a classe. Se você é mulher branca, ela fala sobre a questão de gênero. E se você é um homem negro, ela fala sobre a questão de raça. E se você é uma mulher negra, ela fala sobre a questão de raça e gênero. E bom, tem para todos. Ela aborda as religiões. E se você é contra o sistema carcerário, também ela aborda o que você quer ouvir. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam. O canal tá aqui na descrição. Se vocês tiverem ideias de temas, vocês me chamem. Ria Santos X, Ria com YX, depois no final. E é isso. Deem sugestões, me falem se vocês estão gostando e tchau, tchau.